louvores da Sua palavra penetre na nossa mente, Pai, nas nossas emoções, na nossa consciência, Pai, que isso se torne prático, Deus. Possamos refletir durante a semana no que foi falado, pregado, cantado aqui. Amém. Por favor, Pai, nos abençoe, Deus, com a Sua presença. Nos abençoe, Pai, Deus, pensamentos fixos no Senhor, Deus. Nos abençoe nesse culto, Pai. Que a Sua palavra possa entrar poderosamente nos nossos corações. Amém. E que o Senhor diga, Pai, o que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Amém. Nos ajude, Deus, a estar na Sua presença sempre. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Esse louvor é bem pequeno, bem fácil e é uma adoração ao nosso Senhor, que luta as nossas lutas, né? E vence por nós. Não temos bastante entusiasmo. Dia, louvor.
bendito, Deus maravilhoso, Senhor Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, porque Tu estás aqui. Tua palavra diz que onde estiver dois ou três, Senhor Deus, ali estarão. Então, apesar de poucos números, Senhor Deus, eu sei que o Senhor ainda vai trazer o Teu povo para a Tua igreja, para Te louvar, para Te adorar, Senhor Deus, porque só o Senhor é merecedor, Senhor Deus, de toda adoração, Senhor Deus. Nós fomos criados, Senhor Deus, para Te adorar. Então, em Teu nome, em nome de Jesus, Pai, nós
participarmos com as nossas contribuições como forma de gratidão pelo aquilo que o Senhor já tem derramado em nossas vidas. E eu gostaria de deixar 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, que diz assim: lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não por pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja concedida, acrescentada a vocês, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, diz aqui na NVI, não com tristeza, nem por obrigação ou constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. É momento de alegria, é momento em que nós vamos devolver ao Senhor aquilo que Ele já nos tem dado. Então, enquanto nós cantamos esse louvor, é a oportunidade de estarmos participando também com as nossas contribuições. Amém. Seria a vida em mim.
irmão Alex vai estar agradecendo pelas nossas contribuições. Oremos, irmão. Senhor Deus Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, que nós tivemos aqui de adoração, Senhor Deus. Amém. Plenamente adoração, Senhor Deus, diretamente a Ti, Senhor Deus, que assim seja a adoração, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, no decorrer desse culto, Senhor Deus, abençoado. Amém. Que eu possa estar conosco, Senhor Deus, com as pessoas que não puderam estar se deslocando para cá, está com o tipo de pessoa, possa estar colocando no coração de cada um, Deus Pai. Ele está se reunindo, Senhor Deus, aqui juntamente conosco para estar, Senhor Deus, cultuando o Teu santo nome, ó Todo-Poderoso. Senhor Deus, graças te damos, Senhor Deus, pelas vidas que estão aqui, Senhor Deus, que estão louvando e agradecendo, Senhor Deus, por estarmos reunidos, Senhor Deus, congregando, Senhor Deus, adorando e aprendendo da Sua palavra, Senhor Deus. São bênçãos que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe os irmãos, podeis sentar. Obrigado, irmãos, aqui. Agradeço os irmãos ali na mídia também, que têm nos abençoado. Irmãos, somos um grupo pequeno, mas não podemos desanimar. Sabemos que estamos aqui presentes, somos privilegiados de estarmos aqui presentes, né? Eu sei que poderíamos estar em um número maior, mas não estamos. Então que a nossa fé não se arrefeça, não se esfrie, né? Mas que ela seja fortalecida no Senhor. A nossa alegria é o Senhor, né? E lembrando o que foi dito para Geazi, né? Quando ele estava ali com Eliseu, né? Se não me falha a memória, abre os olhos para que eles vejam, né? Nós somos um grupo pequeno, mas se você puder pensar assim, tem anjos do Senhor acampados ao nosso redor e estão louvando conosco aqui, adorando ao Senhor. E lembre que lá no céu a adoração é todo dia, toda hora, é ininterruptamente, não tem fim, para a glória do Senhor, adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então, não estamos sós. Ele abre os nossos olhos na fé e entendamos que temos anjos do Senhor aqui conosco, pois o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, ao redor daqueles que temem e buscam o Senhor e livra-nos, e nos guarda e nos protege. Amém. Que Deus nos abençoe. Vou chamar o pastor da frente, depois está convidando o nosso irmão que vai estar fazendo a palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Irmão Tiago conosco, com alegria, irmã Maria, irmã ali também, todos são, é uma alegria, todos vocês estarem conosco aqui. Nossa irmã Lídia ali, estabelecida, uma alegria conosco aqui, enfim, é uma grande alegria. Quando eu contemplo os irmãos, eu me sinto até animado para mais uma semana de lutas. Os irmãos me animam bastante. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Então, hoje, nesta noite, estamos louvando, adorando. Amém. E também, ao mesmo tempo, celebrando a grandeza do Senhor. Eu queria ler um texto que está no Salmo 131, Amém. 133, aliás. Os irmãos que queiram acompanhar, podem acompanhar aí Salmos 133. Amém. Né? Se dá para colocar aí na mídia, vai ser bom. Salmo 133, 1. Diz assim: tá? Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Amém. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce pela barba, a barba de Arão. Amém. E desce para a gola e de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, e ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida eterna. Amém. Essa frase, quão bom e quão suave, e que vivam os irmãos em união, esses salmos são muito conhecidos, que descrevem união fraternal, amor fraterno, né? Como algo precioso e também abençoado. Amém. E compara a óleo
precioso que desce a barba e as vestes do sumo sacerdote Arão, e orvalho que refresca os montes. E essa união é considerada essencial para a prosperidade e a vida espiritual, pois ali o Senhor derrama suas bênçãos. Amém. Realmente são analogias para a união entre os irmãos, entre a família de Deus, o povo de Deus. Quando fala sobre o óleo precioso, vocês sabem quando o sacerdote era assim, colocado assim estava lá no palco, no púlpito, aí vinha outro derramava óleo sobre a cabeça do sacerdote, e esse óleo sagrado era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, e era uma forma de o povo olhava isso e o sol brilhava, e esse óleo brilhava, ou seja, transluzia, resplandecia, algo resplandecente. E todo mundo olhava assim a cabeça, sobre a cabeça esse óleo sagrado, que é uma prática judia, judaica do povo judeu, e derramava todas as suas vestes, espalhando-se uma fragrância, e esse óleo era algo tipo um perfume também, e era bênção para todo o corpo. É uma analogia que aqui está falando o salmista. E quando fala sobre o orvalho do Hermon, vocês sabem que os Hermon são montanhas lá em Israel, montanhas secas, não tem nada, não tem nada de verde, mas ele compara, e o salmista compara como o orvalho que desce sobre o monte Hermon, ou seja, o orvalho quando desce e começa a reverdecer, fica tudo verde, lindo, tipo um gramado assim. Começa a resplandecer, e refresca o orvalho do Hermon, o orvalho que vem das nuvens, e refresca o monte de Sião. Isso é uma analogia que representa quando o orvalho, a presença do Senhor, desce sobre a nossa cabeça, assim como o óleo, perfuma nosso corpo, e ao mesmo tempo reverdece. Algo que está secando como uma planta, quando você está secando e você coloca água, começa, as flores começam a sair. Então, isso está dizendo assim como orvalho do irmão, e assim essa união que contagia os outros. O irmão Feliciano estava falando aí, somos poucos. Quando faltam algumas famílias aqui, ficamos poucos. Mas essa união que estamos juntos, temos que nos unir mais forte para ser juntos, somos mais fortes. Essa expressão, Portanto, esse Salmo 133 afirma que em meio a essa união que o Senhor ordena a sua bênção e também vida eterna. Vida eterna. Quando o povo de Deus se junta, se une, fica um grande exército. Tá? Então, e aí vem também a harmonia, amor, a união implica viver em harmonia, em amor, com todos os irmãos, unidos por um propósito comum. E esse que fala em Salmo 133, como é bom, é agradável que viverem unidos os irmãos. E aí fala como ouro precioso sobre a cabeça pela barba de Arão. Arão tinha uma barba grande, e desce agora das suas vestes, e depois o orvalho do irmão desce sobre os montes, e ali ordena a sua bênção e a vida eterna. Em suma, o Salmo 133 enfatiza que a união fraterna é um estado ideal de confraternização, de comunhão, de coinonia, fundamental para a vida espiritual, para o grande avivamento, e também ânimo, nós precisamos de ânimo. Quando os jogadores estão todos já desanimados, estão perdendo, outro time está ganhando, e aí vem o treinador, vamos lá, vamos ganhar, falta segundo tempo, vamos virar esse jogo, e aí outros, vamos segundo, se unifica e coloca todo o seu ânimo, toda a sua força, e de repente sai um gol, vem o empate, depois a virada, e aí vem a vitória. Digamos assim, nós como igreja vamos nos animar, vamos nos levantar, vamos avançar, mas não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Amém? E a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo fala assim: nós andamos de vitória em vitória. Mas essa vitória não é pela nossa força, a vitória é garantida pelo Senhor. Amém? Nós somos um povo vitorioso, sobretudo, irmãos,
sobre as forças do mal que se levantam, querem nos atrapalhar, desanimar, mas caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos, antes de abrir a palavra, quero dar um aviso. Amanhã, segunda-feira, nós estaremos dando início nossa célula familiar na casa do nosso irmão Tiago, no casal Tiago e Juliana, Amém. onde nós estaremos estudando a palavra. Amém. Ou seja, já saímos da casa de paz, concluímos a casa de paz, agora nós vamos continuar com estudos de discipulado, de fundamentação, né? Nosso irmão Tiago e Juliana, eles precisam aprender, conhecer mais, se fortificar, se fortalecer no conhecimento da palavra, eles possam crescer, né? E também amadurecer espiritualmente, e vão aprender muita palavra do Senhor. E depois, o Tiago está falando, né? Já o coração está, ele quer se casar, e não vamos fazer uma festa assim, Amém. como igreja, não vamos fazer essa festa, né? Então, tá bom, Tiago, você não se preocupe lá, ó, churrasquinho pode sair, né? A igreja se junta, vamos fazer um churrascão, tá bom? Já tem o salão social. Então, ó, vamos fazer aqui, ó, aqui no salão social, fazer uma festa. Eu estou 19 anos que o Alessandro a gente não é casado, aí para se batizar tem que casar, né? Amém. Tá bom? E então ele disse, pastor, eu quero me casar, depois ele quer me batizar. Né? Ele falou assim, eu quero me batizar. Amém? Então vamos chegar lá, Tiago. Nós estamos contigo, tá? Estamos juntos, como diz o Salmo 133, juntos. Amém. Então, quando bom e quando agradável viver juntos, em comunhão e harmonia, tá? E aí o óleo do Senhor vai derramar sobre a sua cabeça, tá? Sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, seu trabalho, e o Senhor vai abençoar grandemente. Amém? Então amanhã, os irmãos que puderem ir, tá? Vamos estar iniciando a célula na casa do irmão Tiago e Juliana, tá bom? E as filhas a partir das 8 horas, estamos lá juntos, amém? Os que puderem lá, será bem-vindo, Tiago, amém? Ok. É que um dia mais, que o Tiago está mais de folga, mais tranquilo, né? Vamos poder estar juntos com os irmãos também aí, tá bom? E sábado que vem, próximo sábado, nós vamos iniciar uma casa de paz na casa dos irmãos bolivianos. Hoje não vieram, mas por quê, né? Mas eles estão muito animados. Amém. E é uma casa onde tem outras famílias, né? E vamos lá para iniciar outra casa de paz lá. Depois, o Senhor vai abrir outras casas mais. Amém. Daqui a pouco vamos ter ao mesmo tempo várias casas de paz, e nós precisamos que todos os irmãos possam estar participando, cada líder, né, dirigindo uma casa de paz. Amém? Que Deus nos abençoe. Quarta-feira temos oração e vamos continuar orando e perseverando na graça do Senhor. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. O irmão Rodrigo tem a incumbência agora de trazer a palavra nesta noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Um bom e bom maravilhoso é que os irmãos estejam em união. Amém. São da comunhão. Isso é muito bom. Estaremos lendo Hebreus 12, somente os versos 1 e 2 já estão aí na tela. Quem quiser acompanhar na sua própria Bíblia pode acompanhar. Nós vamos ler nessa versão aí, a King James, que está aí na tela. A minha Bíblia está na Almeida aí, está atualizada, mas vamos ler por essa da tela para todos acompanharem. Amém. Portanto, também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quero que todos os irmãos leiam junto esse verso 2. Vamos ler juntos, unânimes. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto,
sente-se à direita do trono de Deus. Santo Deus e Pai, obrigado por esse culto, Deus, que o Senhor nos proporcionou hoje, Deus. Ó Senhor Deus, estamos te louvando com cânticos, com orações, com nossa comunhão. Agora, Senhor Deus, escutaremos a Sua palavra, Senhor Deus. Ilumina, Deus, a cada coração, Pai misericordioso. Somente o Teu Espírito, Deus, é o grande iluminador. Somente o Teu Espírito, Deus, que pode falar ao coração de cada um, Pai. Usa o Teu servo, que é feito somente como instrumento, Deus, para falar o que o Senhor tem a dizer a cada um, Senhor Deus. O Senhor dê a resposta, Deus, das perguntas de cada um, aos anseios de cada um, Pai. E cremos, Deus, na Sua presença, no Seu poder fortalecedor, transformador, Pai. Que o Seu Espírito, Deus, encha todos, Senhor Deus, para que possamos, Deus, experimentar, Deus, a Sua palavra, para que possamos, Deus, experimentar, Deus, da alegria e da paz que o Senhor nos dá. Ó Deus, fala conosco através deste livro e desses versículos lidos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A corrida da vida. Então, o título desta noite é A Corrida da Vida. E quando eu falo a corrida da vida, eu falo a corrida da vida eterna. A corrida do cristão até chegar na glória final. Até chegar no estado eterno. Amém. Eu queria começar lembrando de uma história que aconteceu lá em 29 de agosto de 2004. Era época de Jogos Olímpicos, Olimpíadas de Atenas. Tinha um corredor chamado Vanderlei Cordeiro Lima. Ele estava para ganhar, estava na frente, estava na liderança. Quando de repente, um ex-padre, Cornélio Oran, entrou no meio da pista e atrapalhou. Tirou do meio da corrida da pista. E um grego na época foi lá e tentou empurrar esse padre que empurrou, chama Políbios Cocibas, o nome desse grego. Morreu em 2023, 3 anos atrás, 71 anos. Mas na época, 2004, esse grego tirou esse ex-padre, Cornélio de Oran, e o Vanderlei voltou para a pista de corrida. E ainda esse grego até ajudou o Vanderlei a voltar para a pista e continuar. Ele não desistiu, Ele continuou. Ele estava em primeiro antes de ter esse ocorrido, Mas no final acabou chegando em terceiro. Conseguiu completar a prova, mesmo com esse grande obstáculo que era para ter feito, desistido da corrida, o Vanderlei estava numa fase muito boa, vencendo outros prêmios, outros campeonatos, mas a Olimpíada sempre é a que é a mais vista, semelhante à Copa do Mundo, E ficou em terceiro lugar, ganhou a medalha de bronze na época e ganhou um prêmio que foi um dos únicos brasileiros, não sei se depois dele algum outro brasileiro tem esse prêmio, é uma espécie de um prêmio que chama Pierre Coubertin, que é o Conselho Internacional das Olimpíadas. Ele dá esse prêmio em mérito a quem traz uma grande moral para as Olimpíadas, um grande exemplo para as Olimpíadas. E o Vanderlei, por trazer esse exemplo de, mesmo com esses obstáculos, continuar e chegar até o final, ele ganhou. Se eu não me engano, o único brasileiro que ganhou esse prêmio, Pierre Coubertin. E por que eu estou falando desse exemplo? Para nós entrarmos no contexto de Hebreus 12. Então, aqui no contexto de Hebreus 12, o que estava acontecendo, no livro de Hebreus como um todo? Não sabemos quem é o certo autor do livro de Hebreus, se é Paulo, se é Silas, ninguém sabe dizer ao certo. Só Deus sabe quem é o autor de Hebreus. O autor não quis se identificar, não há uma evidência para saber. Só que nesse texto, provavelmente uma carta endereçada a
da Itália. O autor quis ressaltar uma coisa muito importante. Então, olhando para o livro como um todo, do capítulo 1 ao 4, o autor quer ressaltar a superioridade da pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é superior à pessoa de Moisés, a pessoa de Cristo é superior à pessoa dos anjos, a superioridade de Cristo em relação à pessoa dele é superior a todas as outras pessoas. Isso do capítulo 1 ao 4. Do capítulo 5 ao 9, o autor quer destacar a superioridade do sacerdócio de Cristo. Ou seja, se antes tinha um sacerdote que intercedia pelo povo, começando lá por Melquisedeque, outros sacerdotes, Arão, Deus escutava o povo por meio daquele sacerdote, por meio de um ritual específico que o sacerdote fazia de purificação, de santificação. Agora, o autor de Hebreus quer falar que Cristo é superior a todos esses sacerdotes. E ele faz a intercessão perfeita, porque os sacerdotes faziam intercessão pelo povo, mas o povo voltava a pecar, o sacerdote tinha que interceder novamente, e o povo voltava a pecar, o sacerdote tinha que sacrificar animais, o povo voltava a pecar, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício de ofertas de cereais, sacrifícios de holocaustos, que era queimar o animal. Mas o sacerdócio de Cristo é perfeito, porque ele, simbolizando o cordeiro que morreu, foi uma única vez que ele morreu e serviu para cobrir o pecado de todos no passado, no presente e no futuro. É o sacrifício perfeito, não precisará outra vez desse sacrifício. Então o autor está destacando. E do 10 ao 13, ele vai falar a superioridade do poder de Cristo. Até que chega nesse capítulo 12, que está falando dessa superioridade do poder de Cristo. Em especial, o poder da esperança em Cristo nesse capítulo 12. O poder da esperança em Cristo. Então é isso que está falando nesse capítulo 12. E especificamente nesse capítulo 12, o autor vai estar incentivando as pessoas que estão lendo essa carta, aos leitores da época, a nós hoje, para nós perseverarmos em meio às perseguições, porque na época tinha perseguição aos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, para que eles voltassem ao judaísmo. Qual que é a diferença? Hoje, se você for para Israel, eles creem nos 39 livros do Antigo Testamento aqui, os 39 primeiros, que nós chamamos de Antigo Testamento, que é chamado de Bíblia Hebraica. Mas eles não creem que Cristo veio, não creem nos 27 livros que estão no Novo Testamento, porque eles creem que o Messias voltou. Até hoje eles esperam. Então, o grupo religioso da época estava perseguindo os cristãos, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, pois criam em Jesus. E o autor dessa carta está falando, Cristo é superior ao judaísmo em si, a velha lei. Cristo veio para cumprir a lei, tudo aquilo que estava na lei se cumpriu em Cristo. Então, se vocês estiverem voltando ao judaísmo, vocês vão estar retrocedendo. Até no capítulo 10, é falado, no verso 10, 38 é falado: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem, 10, 39, para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o autor está falando para eles perseverarem na fé. Mas por que o autor estava dando esse incentivo? Porque estava tendo grande perseguição. E como que era essa perseguição? Seja com prisão, prendia os cristãos que se negavam a voltar ao judaísmo. Como que era essa perseguição? Algumas mulheres judias estavam divorciando dos seus maridos.
mulheres judias, que geralmente era o contrário do que aconteceu. O marido dava carta de divórcio, por isso que Moisés concedeu ao divórcio. Mas nesse caso era o contrário. Por quê? Porque os grupos religiosos até apoiavam as mulheres que estavam se divorciando para voltar ao judaísmo. Tinha expulsão deles do meio religioso, não podiam ir nas sinagogas. Tinha demissões, quem estava trabalhando na época era demitido. Tinha a questão de que nem o governo faz hoje, que ele faz uma coisa que chama DUP, Decreto de Utilidade Pública. Ele fala que é para o bem comum, consegue tomar a sua casa para passar no metrô, para passar no viaduto, para passar numa rua. Só que naquela época não tinha essa questão da indenização, eles simplesmente tomavam e inventavam uma coisa que eles estavam sendo errados contra a lei, ou que a casa não era deles. Então eram expulsos das suas propriedades. As terras deles eram tomadas, semelhante a uma reforma agrária, sem indenização. Polícia assediava-os, a polícia maltratava-os, sem ter motivação, mas inventando essa motivação política. Então essa era a perseguição, e por isso que muitos judeus convertidos ao cristianismo estavam voltando ao judaísmo. Então esse é o contexto. E Paulo vai usar uma linguagem da Olimpíada da época, por isso que eu comecei com aquele exemplo do Vanderlei Cordeiro de Lima. Paulo vai usar uma linguagem do corredor, de uma maratona. Então havia as Olimpíadas na época, era que nem tem as Olimpíadas aqui, que nem tem uma Copa, todo mundo fica ansioso para que tenha aquela Copa, assistir o Brasil ganhando na Copa, ver o time, as empresas param, dão aquele horário para você ir embora mais cedo, ou para você assistir lá, as empresas providenciam televisões, pipocas, algumas empresas fazem até banco de apostas. Então é aquele momento que para tudo. Então, nesse momento, estava parando tudo para as Olimpíadas, na época, as gregas, né? E o Paulo ele usa essa linguagem do corredor aqui, né? No verso 1, nós vamos ver: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de tudo que atrapalha no pecado dos humanos e corramos. Olha o termo usado: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Vai para o 3 e depois para o 12. Refleti profundamente sobre aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tão por pouco desanimeis. Agora vai para o 12 isso. Sendo assim, fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Ou seja, um atleta correndo pode ter uma série de problemas que podem enfraquecê-lo, e ele fala: fortalecer, não pare, a corrida tem que continuar. Vai no 13. Preparai caminhos retos para os vossos pés. Uma simbologia, continua correndo, vai em caminhos retos para que você se esforce. Tenta ficar no caminho que você aguente chegar até no final. Não vai por um caminho de buraco, você pode cair no buraco. Para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Daí pode voltar no 2. Então esse é o contexto que eu queria destacar aqui, por isso que eu comecei com essa ilustração do Vanderlei Cordeiro Lima. Então, o contexto desse título dessa mensagem: a corrida da vida, né? E a corrida da vida eterna, né? Eu queria começar, meu propósito aqui é que os irmãos consigam chegar na linha de chegada, no final da corrida, nessa corrida espiritual que nós temos como igreja. Quando eu falo igreja são as pessoas que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que foram redimidas dos seus pecados, que abandonaram as coisas ruins, a escravidão do pecado, e querem seguir pela luz de Cristo. Esta é a igreja, né? A igreja se reúne num local chamado igreja também. Então as pessoas unidas se chamam igreja. Nós somos igreja.
Então, para que nós, como igreja, cheguemos a essa linha de chegada, né, que o corredor consegue chegar até o final e pode subir ao pódio. Mas só que nesse pódio não só tem 3 lugares. Esse pódio tem lugares para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. É um pódio diferente. E o meu objetivo aqui, meu propósito, é que os irmãos não desistam dessa corrida, continuem seguindo nessa corrida até a linha de chegada. Para isso, eu vou destacar 2 coisas: os obstáculos para essa corrida e como se livrar desses obstáculos, ou o foco que nós temos que ter na corrida para não desviemos a nossa atenção ou paremos de correr nesses obstáculos. Bom, então eu queria começar com os obstáculos. No verso 1. No verso 1, nós temos uma coisa aqui. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos. Quero destacar essa palavra, desembaracemo-nos. Ou uma outra palavra, livremos-nos. Ou uma outra palavra, rejeitemos, largamos de lado, né? Essa palavra que eu queria destacar. E o que é para largar de lado? O que é para nos desembaraçar? O que é para nós tirarmos? Tudo aquilo que nos atrapalha. É o primeiro ponto que eu queria colocar. Tudo aquilo que nos atrapalha. Então, tem um corredor. O corredor grego da época, ele corria quase nu, só com alguns panos para tapar as partes íntimas, porque eles tinham em mente que quanto mais roupa, poderia atrapalhar a corrida. Então, alguns até em algumas épocas chegaram a usar algumas capas e perceberam que quando corriam, o vento batia na capa, se enrolavam nos pés dele e eles caíam. Então, todos os tipos de botas, que também eram pesadas demais, tiravam. Então, eles usavam o mínimo possível. Hoje, a tecnologia já permite umas roupas coladas no corpo que são finas, né? Mas naquela época a ideia era tirar tudo que atrapalhava. E quando também fala desembaraçando de tudo que nos atrapalha, vai ter outras traduções que vai falar assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, né? Aí a linguagem está falando de tudo que nos atrapalha, mas a linguagem aí melhor seria do peso, né? E esse peso ele vai ter vários significados literais para o corredor da época, como significados simbólicos que o autor aí da carta de Hebreus queria destacar. O primeiro é que o atleta tinha que estar preparado também em relação ao seu peso corporal para correr, para competir. Ele poderia estar muito acima, teria que estar no peso ideal, teria que se cuidar, ter uma alimentação correta, senão ele perderia aquela prova, aquele trajeto, aquela maratona da época, aquela Olimpíada. Ele tinha que estar preparado, o atleta. E no significado simbólico, no significado prático para nossas vidas, né? Quais que seriam os pesos que nos atrapalham? Quais seriam esses pesos que se tornam obstáculos para a nossa caminhada cristã, que é rumo à eternidade? Essa corrida da vida, nós queremos chegar na largada, na linha de chegada, subirmos ao pódio. O pódio é a salvação, e o pódio não tem só 3 lugares, o pódio é lugares infinitos para aqueles que foram remidos com o sangue do Cordeiro. Então, esses pesos podem ser compromissos que nos atrapalham nós a chegarmos a Deus. Às vezes nós temos um excesso de compromissos ou compromissos que não precisaríamos ter. Será que esses compromissos, todos os nossos compromissos são essenciais ou vitais? Até diante de técnicas de administração, quando você quer priorizar alguma coisa, eles chamam de matriz, né? Você considera o que é urgente e importante, depois importante e urgente, depois importante e não urgente, não importante e não urgente. Então você priorizar o que você faz primeiro e o que você faz por último. E o que não é importante e não é urgente, a técnica de administração tem que eliminar da sua vida. Ou uma empresa tem que delegar essa tarefa. Por quê? Porque ela só está te atrapalhando o seu foco em coisas importantes. Na empresa seria ganhar dinheiro, e na sua vida seria ter tempo, seria zelar por coisas que você quer zelar,
no momento seria uma faculdade ou ficar mais tempo com a família. Então, qual é o peso que está te atrapalhando, que é um obstáculo na sua vida para a sua fé? Qual é o peso que está sendo um obstáculo para você chegar mais a Jesus e ficar mais íntimo com o Pai? Então, aqui na situação do atleta, seria as vestimentas, talvez, uma bota errada, seria ele cuidar da sua saúde para ter um peso adequado para correr por tantos quilômetros, 20, 30, 40 quilômetros. Quais são os ambientes que você está frequentando que podem ser um obstáculo para a sua fé? Podem fazer com que você peque? Quais que são os ambientes, os amigos e relacionamentos que você está tendo que está te deixando mais fraco, mais frágil? Ao invés de te fortalecer, ao invés de te deixar mais próximo a Deus, ao invés de te deixar mais forte, quais que são os seus relacionamentos? Isso também pode ser um obstáculo. Para o Vanderlei Cordeiro Lima, o obstáculo dele foi aquele ex-padre que veio, quis se aparecer, aquele padre que era um padre que estava frustrado, que não aceitava a publicação do livro dele de profecia, e a igreja o excomungou, a igreja católica o excomungou, aquele padre, e ele resolveu se aparecer de outras maneiras, e uma das maneiras foi aparecer na Olimpíada de 2004, atrapalhando o Vanderlei Cordeiro Lima. E foi um obstáculo, ele poderia ter perdido a corrida, poderia ter desanimado, poderia ter partido para a briga com aquele padre. Você me atrapalhou, agora você vai ver, eu sou lutador de Muay Thai. Poderia, mas ele perdeu o foco. Então, na nossa vida há muitas dessas coisas. Há muitos obstáculos que tiram o nosso foco. O nosso foco de Jesus Cristo. O nosso foco da salvação. O nosso foco da vida eterna. Há muitos obstáculos nessa caminhada. Os judeus, hoje se tem claro que eles demorariam, os hebreus, para sair de onde eles estavam até a terra prometida, 5 dias andando. Hoje tem claro. Mas eles ficaram 40 anos rodeando. Por quê? Porque ficaram colocando obstáculos. Não estavam enxergando para a nuvem, para a coluna de fogo, que à noite era a coluna de fogo, que fazia frio no deserto e ficava em cima e protegia os hebreus. E de dia era uma nuvem que fazia uma sombra do calor escaldante. Eles não se concentravam naquilo, não se concentravam nas profecias que eram faladas por meio de Moisés. Estavam se concentrando nos problemas. Estava se concentrando em política. Mas por que Deus só fala por meio de Moisés? Estava se concentrando. Mas por que aqueles alimentos tão gostosos que a gente come no Egito? Vou parafrasear com coisas do dia a dia. Aquele filé mignon do Egito, aquela picanha do Egito, aquele pastel de Belém do Egito. Aqui não tem no deserto. Estou com saudade do Egito. No Egito a gente não passava. Ficavam colocando obstáculos em vez de ficar olhando para Deus, em vez de perceber, em vez de deixar vivo aqueles milagres de abertura do mar, em vez de deixar vivo aquele milagre das 10 pragas, em vez de deixar vivo aquele milagre que eles estavam indo para a terra prometida, eles estavam se desviando com os obstáculos. Quantas vezes em nossas vidas nós se desviamos com os obstáculos? E mais um ponto que eu queria falar de obstáculos. Já vi que tem algo que eu ia pedir, mas... se puder pegar mais uma. Então vimos um obstáculo aqui, que é o peso, né? Que aqui está falando, desembaracemos de tudo, né? Mas se escolher na Almeida, vai estar o peso na Almeida. Pecado. De tudo que nos atrapalha e do pecado. Isso é importante. O pecado é um grande peso. O pecado, seja o pecado natural, que nós nascemos pecadores, o pecado que veio desde o pecado de Adão e Eva, o pecado que faz nós irmos para o inferno, o pecado que quebrou o relacionamento de Deus com o homem, o pecado que só é restaurado com Jesus Cristo, o pecado que Satanás provoca com que você peque por meio de tentação, por meio de opressão, por meio de uso, por meio de possessão, que não pega no crente, no verdadeiro crente, mas pega quem não é crente.
o pecado que praticamos por meio de ações, o pecado consciente e o pecado inconsciente, o pecado doméstico. Isso aqui ninguém vai ver, isso aqui não tem problema nenhum. Isso é um obstáculo para a nossa corrida da vida, a corrida da vida eterna. Isso é um grande obstáculo, porque pecado é desobediência a Deus. Levítico 19:2: sede santo porque eu sou santo. Ou seja, se você é cristão, você tem que ser separado. Você está no mundo, mas não faz as coisas que o mundo faz. Por quê? Você é separado. Você está consagrando a sua vida. Você está ouvindo somente a voz de Jesus, embora a multidão inteira esteja falando para você ao contrário, mas você está ouvindo a voz de Jesus. Então, o pecado é um grande obstáculo. O pecado faz com que nós estejamos correndo, em vez de a gente olhar lá para a largada, lá para a linha de chegada, lá para o pódio, que nós olhemos para as pessoas que estão querendo nos atirar pedra, nós olhemos para as pessoas que estão querendo nos atrapalhar, olhemos para Satanás que está lançando seus dardos malignos para nós pecarmos, que olhemos para outras coisas que fazem com que nós nos confundamos. O pecado é um grande obstáculo que nós temos que eliminar da nossa vida. Nós temos que nos afastar dele. Nós temos que nos livrar dele. Nós temos que rejeitá-lo. Os sacerdotes do Antigo Testamento, para um dos rituais que eles tinham que sacrificar os animais, pegar o sangue dos animais, principalmente o sumo sacerdote. Ele era borrifado com o sangue do cordeiro. Esse simbolismo, ele não podia fazer uma série de coisas, tocar em morto, cumprir todo um ritual que a lei tinha, mas tudo isso para simbolizar o quê? Que Deus só aceita quem chegue na sua presença com a santidade. E o único meio de nós chegarmos na presença de Deus é quando Cristo nos santifica, somente pelo sangue do Cordeiro. Se você ser um monge beneditino, uma monja beneditina, e ficar afastado de todo mundo, não fazer nada, mesmo assim você é pecador. Você só é livre do pecado quando Cristo te santifica, quando Cristo te limpa com o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então, temos que nos livrar do pecado. Há coisas que fazemos inconscientemente ou até usados por Satanás, há coisas que fazemos inconscientemente. Mas quando o Espírito Santo nos ajuda, nós nos esquecemos quando estamos fazendo a coisa errada. A gente tem que parar para refletir. Opa, não é assim, deixa eu voltar para a direção. Essa é a vida do crente. E ele vai tentando cada vez mais acertar e errar o mínimo. Esse é o processo de santificação. Que só vai se completar na volta de Jesus. Quando seu corpo corruptível for transformado em corpo incorruptível. Corpo espiritual, corpo glorificado. Então, uma pergunta que eu faço a todos: o que tem te desviado do foco? Quais os obstáculos que tem na sua vida? Seria programas de TV? Seria filmes maliciosos? Seria amizades ruins? Seria ambientes que não são tão legais que vocês estão indo? O que tem nos livrado do verdadeiro foco de Jesus? Quais são os obstáculos que impedem que nós caminhemos? Como igreja, o que nos tem impedido de pregarmos o Evangelho, de cumprirmos o nosso papel e de pregar? O que nos tem impedido? São muitas as distrações que Satanás nos coloca. São muitas as distrações que o nosso corpo pecaminoso cria. Mas nós temos que olhar para o autor e consumador da fé. Nós temos que focar nessa linha de chegada para que não nos desviemos. Pois o nosso papel, nós estamos vivos. Deus permite que estamos aqui porque Ele tem um papel para cada um de nós. Ele dá dons para nós, Ele dá poder para nós, porque Ele tem um objetivo. E esse objetivo é que nós preguemos a Sua palavra para libertar os escravos de Satanás, desse mundo que jaz no maligno. Ele tem um foco, Ele quer usar a sua igreja para que leve essa mensagem, e somente essa mensagem, esse evangelho, pode transformar corações. E por isso que nós estamos vivos, senão nós já teríamos morrido. Deus permite que uns vivam um
fogo mesmo, mas tem um objetivo. E não nos desviemos desse objetivo com esses obstáculos. Então, primeiramente, nessa corrida da vida, nós temos que se desviar desses obstáculos. Vanderlei teve um obstáculo, quase tirou da corrida, mas ele voltou à corrida, retomou a corrida, chegou em terceiro lugar. O atleta que o autor de Hebreus está se referindo, ele está nessa linguagem da Olimpíada que tem que ter um foco, tem que se remover do máximo possível de roupas, de coisas que atrapalham a corrida, para ele ter aquele objetivo, alcançar aquele objetivo. E nós, como cristãos, temos que ser focados, porque o nosso foco como igreja, nós recebemos poder para pregar a Cristo, para salvar pessoas por meio de Cristo, e não podemos perder esse foco. É bom ter dinheiro, é maravilhoso ter dinheiro, é bom comer coisas boas, é maravilhoso comer coisas, é bom passear, é maravilhoso passear, mas não podemos deixar que isso toque o foco, que é Jesus, que é primeiramente buscar as suas coisas, as coisas de Deus em primeiro lugar, e todas as demais serão acrescentadas. Não podemos inverter essas coisas. Trabalhar é bom, precisamos sim trabalhar, mas não podemos perder o foco. E esse segundo tópico, que é o próprio foco, que é fugir dos obstáculos, né? Até em relação a quando nas empresas tem muitos problemas, então eles falam assim, qual que é os problemas que se nós resolvermos tem a maior representatividade de problemas, né? Isso aí se chama curva ABC, nome técnico, né? Ou princípio de Pareto, ou seja, 20% dos problemas representam 80% dos problemas da empresa. Então, 20, eles pegam alguns itens e conseguem ver que aquilo é a maior representatividade dos problemas. Então, eles pegam e focam nesses problemas, resolvendo esses problemas, todos os demais são resolvidos. Né? Isso aí técnicas que eu vou. E voltando aqui para o nosso texto, como que o autor nos dá a dica, o autor nos dá a motivação, o autor nos dá a diretriz, o caminho, né? Para nós mantermos esse foco, para nós não desviarmos, para nós, embora haja perseguições, como estava vendo aqui nessa época, perseguições tremendas para os judeus que se foram convertidos ao cristianismo, manter o foco, não voltar, não retroagir. Portanto, também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas está se referindo ao capítulo 11 de Hebreus, que fala dos heróis da fé. Que o autor de Hebreus ele vai começar a citar vários heróis da fé que venceram, por mais que foram perseguidos, foram mortos, foram cerrados. Eles venceram na fé, e Deus reconhece que eles venceram na fé, e o próprio autor de Hebreus, inspirado, reconhece que eles venceram na fé. Então, é como se tivesse uma situação que esses autores da fé, essa nuvem de testemunhas, são as testemunhas que vão nos fortalecer para nós não desviarmos da fé. É como se eles fossem uma motivação, é como se eles estivessem num grande tribunal, olhando, você está no caminho certo, você está no caminho, continue perseverante que você vai vencer, porque você está com Cristo, Cristo venceu o mundo, pela fé nós vencemos. É como se tivesse essa nuvem de testemunhas que é citada lá em Hebreus 11, e agora ele está falando, portanto nós, considerando que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, então o autor estava falando que era para não retroceder no capítulo 10. Daí chega no capítulo 11, o autor fica tão empolgado de falar da fé que ele começa a falar de vários heróis da fé. Ele fala, no 1, ele vai falar, a fé é a certeza das coisas que se vê, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé de Deus que foi o universo reformado. Ele fala de Abel, daí ele fala de Enoque, que foi arrebatado, o primeiro arrebatamento da Bíblia, daí ele fala de Noé, daí ele
versículo de Hebreus 11 falando sobre a fé. Daí depois ele retoma no capítulo 12. Portanto, agora que vocês viram que é para retroceder, mesmo estando sendo perseguidos, mesmo vocês podendo morrer, não vale a pena voltar para o judaísmo. Não vale a pena voltar para aquelas antigas práticas, porque aquelas antigas práticas não trazem salvação. O único que traz salvação, o caminho correto, é Jesus Cristo. Daí ele pega e fala: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, para nós termos foco, quando estiver difícil, quando estivermos quase desistindo, lembremos que já houve pessoas que morreram pela fé em Jesus Cristo. Lembremos que já houve pessoas que perceberam, já houve Jesus Cristo, que foi crucificado e falou para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, venci o mundo. Lembremos que teve todos esses heróis da fé aqui que passaram por grandes tribulações que talvez nenhum de nós passamos como eles, ou até poderemos passar, mas devemos manter o foco para, nessa corrida da vida eterna, nós alcançarmos a quem chegar e subirmos no pódio. E daí ele vai continuar. Portanto, grande nuvem testemunha, desembaraçemos-nos de tudo que nos atrapalha do pecado e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Corramos com perseverança a corrida, e outra tradução vai estar a carreira. Então, essa palavra é uma palavra interessante, que ela vai lembrar de agona, né? Uma palavra grega lá, agona, que vem a palavra agonia, né? Nossa, mas que significa uma corrida difícil, uma competição difícil. A vida cristã não é fácil. Essa é uma coisa que nós temos que fazer. A vida cristã não é fácil. Caminhar junto com Cristo até o fim na fé não é fácil. Por isso que muitos crentes desistem, porque a vida cristã não é fácil. Às vezes você tem que aguentar alguém falando que você é careta. Você tem que aguentar perseguições. Ele é crente, ele está fazendo isso. Você tem que aguentar os outros falando: não, mas você só vai na igreja, não vai nas festas, não vai na balada com a gente, não vai tomar uma. Você tem que aguentar tudo isso, porque a vida cristã não é fácil. Por isso que ele vai falar: e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, ou a carreira. Essa palavra corrida aí em outras traduções vocês vão ver como carreira. A carreira no sentido de uma carreira agonizante, ou voltando para a linguagem do atleta das Olimpíadas da época, a competição do atleta não é fácil para ele ser o campeão ou até chegar como no exemplo da corrida, na linha de chegada e subir no pódio. Então a segunda dica, a primeira dica que ele vai dar nessa questão do foco, nessa corrida da vida, é que nós temos que lembrar das testemunhas. E quando nós escutamos essa palavra testemunhas, ela lá no grego é martírios. Martírios é mártir. Então, sempre que vocês escutarem a palavra testemunha, os que morreram pela fé, ela tem esse significado. Então, lembremos deles, eles morreram, eles deram a vida pela fé. E se eles deram, se Deus foi com ele, Deus o aprovou, nós também seremos aprovados. Nós estamos seguindo o conselho que o autor da carta de Deus deixou. Depois ele vai falar de corramos com perseverança a corrida ou a carreira. E depois, no verso 2, ele vai falar uma coisa interessante: olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Então, a terceira dica que ele vai dar em relação ao foco: olhando fixamente. Quando ele fala olhando fixamente, ele quer dizer olhar sem se desviar, olhar sem perceber as barreiras, olhar continuando, porque vai ter barreiras que vai ser difícil, mas você tem que continuar. Pode ser que venha um padre que nem veio naquele corredor Vanderlei correr ali e tentar tirar, mas você com força vai levantar. Por quê? Porque não é você sozinho, é o Espírito Santo que habita dentro de você, que vai te dar força para você levantar, para você continuar e, se necessário, até milagres fazer, que Deus realizará os milagres necessários para que a obra dele seja feita. Amém. Olhando para o autor, é autor porque por meio dele que a verdadeira fé foi criada. É autor porque somente por ele que devemos ter a fé. Ele é o objeto da fé. Não há amuletos da
da fé. Tem pessoas que deixam somente o Salmos 23 aberto, mas ele não é um amuleto da fé. Tem pessoas que deixam Salmos 90 aberto, mas ele não é o amuleto da fé, é Jesus Cristo. Somente por isso que ele é o autor. E ele é consumador, porque somente por ele a fé é perfeita. A fé não vai ser perfeita por você deixar de fazer, de roubar. A fé não vai ser perfeita por você deixar um vício XYZ. A fé não vai ser perfeita por você que mentia está deixando de mentir. A fé só vai ser perfeita por meio da crença em Jesus Cristo, porque ele é o consumador, pelo ato que ele fez de se entregar, sendo inocente, pelos nossos pecados, morrer por morte de cruz, que é a morte que causa mais humilhação tanto para os judeus como para os gregos. Foi a morte perfeita que ele obedeceu ao Pai. Ele se tornou o consumador. Somente por ele que a fé é consumada. Somente por ele que a salvação é consumada. Não há outro caminho, não há outro intermediário, não há nenhum santo, não há. É somente por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos em foco nessa corrida da vida, na corrida da vida eterna, nós temos que olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Somente para ele, porque ele é o objeto da fé. Ele é o autor da fé, ele é o consumador da fé. E não adianta nós desviarmos o nosso foco para outra coisa, porque senão não alcançaremos a linha de chegada. Essas duas coisas que o autor citou, seja os que eu dividi agora em obstáculos para chegar ao final da corrida e foco para chegar ao final da corrida, subir no pódio, tudo isso era para que não acontecesse o que ele falou no versículo 3. Pode passar para o versículo 3? Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Em outra versão está: para que não vos canseis, tampouco fiqueis desanimados, ficais desmaiando a vossa alma. Em outra tradução está. Ou seja, quando nós focamos para o autor e consumador da fé, quando nós se desviamos desse obstáculo, nós não vamos nos cansar, nos fatigar, nós não vamos nos desanimar, nós não vamos deixar com que a nossa alma desmaie, ou seja, nós não vamos ceder para Satanás. Então, o objetivo de tudo o autor falar nisso é para que nós alcancemos essa corrida da vida eterna, é para que nós não paremos diante das aflições. E quantas aflições são, irmãos? Seja aflições de morte, de doenças, de enfermidades, seja aflições de desemprego, seja aflições de algum chefe da empresa que te persegue, um assédio moral, seja na família quando tem briga, seja com algum filho, com algum pai, com algum irmão que está em caminho de drogas, são muitas as aflições. Se você coloca na TV lá no Cidade Alerta, em alguns canais assim sensacionais, você vai ver morte o dia inteiro. Você vai ver coisas erradas ali que acontecem, a polícia está indo atrás, e aquela instigação para você ficar mais nervoso, porque são muitas as aflições, são muitas as tribulações, mas nós não podemos parar e nos desviar do nosso foco para essas coisas. Elas vão ter, é certo que vão ter. Mas é muito melhor nós focarmos em Jesus Cristo, porque a nossa motivação vai ser maior. Nós não vamos nos desanimar porque nós estamos focando para a luz. Nós na mesma escuridão, ainda que hoje pelos vales da sombra da morte não tem mal nenhum, porque tu estás comigo. Nós vamos ver que tem alguém nos consolando, nos ajudando, nos amando como ninguém nos amou. A corrida da vida. Nós vimos aqui então que na corrida da vida há obstáculos, e são diversos esses obstáculos. Obstáculos do peso, obstáculos do pecado, que podem se manifestar na nossa vida de várias maneiras, de coisas que nos desviam do foco de Jesus Cristo, em coisas que nos animam, em coisas que fazem com que nós priorizemos mais essas coisas do que priorizemos mais Jesus.
Nós vimos que nós temos que ter o foco para o autor e consumador da fé. E para ter esse foco, nós temos que olhar para Jesus. Para ter esse foco, nós temos que focar em coisas que são divinas e não focar em coisas que nos afastam de Deus, como pecados, como objetos, como amuletos, como livros de autoajuda. Pode ser que algum livro te ajude muito, inclusive é bom para a mente, é bom para várias coisas, mas não podemos fazer com que isso fique na frente do autor e consumador da fé. Devemos priorizar. O que podemos aplicar de tudo isso que nós vimos até aqui em nossas vidas? Faça um autoexame. Faça um autoexame. Quando nós vamos praticar, quando vamos cear, quando tem dia de ceia, o pastor fala, ele leu o texto de Paulo, cada um se examine, para que não come e beba indignamente. Que devemos nos examinar diariamente. O que tem me afastado de Deus? O que tem que me tirar do foco? Se vocês começarem a pensar, vocês vão ver que tem várias coisas que tiram vocês do foco. Vocês vão ver que tem até pecado. Nossa, mas isso é pecado, eu não percebi. Nossa, mas eu não preciso fazer isso. Por que eu preciso todo dia gastar meu tempo 10 horas de celular? Para que eu preciso todo dia gastar meu tempo em 8 horas de futebol? Será que eu não posso equilibrar isso aí? Será que eu não posso reservar um tempo para cada coisa? Para que eu preciso, se eu já tenho tanto de dinheiro, para que eu preciso de mais dinheiro e acumular mais? O que está tirando o seu foco de Jesus Cristo? Será que você tem olhado para o autor e consumador da fé ou você tem olhado para os problemas? Ah, mas está difícil, não vou mais para a igreja, está difícil, muitos problemas. Ah, está difícil. O que tem te tirado do foco de Jesus Cristo? Será que você tem orado diariamente? Será que você tem meditado na palavra diariamente? Ou você fala, mas hoje não, vou deixar só para o domingo. Mas não precisa orar todo dia, não. Orar uma vez por mês, não tá bom. Como tem sido a sua vida? Faça um autoexame. E a segunda coisa e última faça uma dieta espiritual, tenha hábitos saudáveis. Tire aquilo que são hábitos ruins. Agora, a quantidade de filmes, de desenhos, que tem coisa ruim, é incrível. Que tem coisas que não são adequadas, não são legais para o crente. Faça uma dieta espiritual, faça uma vida cheia de hábitos bons. Acorde, ore. Durante o dia, ore. À noite, ore. Medite na palavra na medida do possível. Converse com pessoas ou ouça testemunhos. Fique na comunhão com os irmãos. E assim você alcançará a chegada. Assim você subirá no pódio. Assim você vai ver coisas que ninguém vê. Assim você vai ouvir coisas que ninguém escuta. Porque você vai estar em contato direto com Deus. Você vai estar caminhando. Você vai ver que você está praticando e de pregar diariamente. Você vai estar vencendo essa corrida da vida eterna. Que Deus abençoe. Uma oração pela irmã Nancy. E estaremos encerrando nosso culto. Obrigado por essa palavra tão preciosa que nos impacta, porque todos nós aqui dependemos do Senhor, estarmos assim focados por falar da tua palavra, Pai, porque não há meio termo. Ou é ou não é. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e nós queremos continuar a ser, Pai. Porque sem Ti nós nada podemos fazer e a Tua palavra preciosa
isso tem nos trazido, Senhor, muitas vezes há um impacto negativo nos impedindo de fluir, Pai. Mas o Senhor usou o teu servo nesta noite e nos tem impactado, Pai, porque a tua palavra é tão simples, porque nós podemos caminhar no poder do teu Espírito Santo em nossas vidas, porque Ele está em nós, Ele nunca nos abandona. Nós muitas vezes é que nos tornamos ingratos, imperfeitos, relaxados. Eu estou falando por mim, porque a tua palavra é perfeita e ela está trazida a nós aqui, Senhor. Agora, nesta noite também, como foi pela manhã, Pai, nós queremos que o Senhor nos ajude, porque tudo que nós ouvimos aqui, Pai, não dá para brincar com as coisas sérias. Possamos, Senhor, realmente nos levantar, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Basta nós nos submetermos à tua vontade, porque é isso que o Senhor deseja, Senhor. Que a Bíblia não fique ali com mosca em cima, mas que nós possamos a cada dia, Pai, nos posicionarmos para ler essa palavra gloriosa, como a tua palavra é, como nós estamos ouvindo aqui, Senhor. Temos impactado para a cada dia mais nos submetermos à tua vontade e cumprirmos, Senhor, o teu querer. Porque o teu filho, desde o começo ao fim, ele foi obediente até morte e morte de cruz, mas ele já fez tudo por nós. Basta, Senhor, nós nos colocarmos como nós necessitamos, como nós precisamos, como foi o Senhor usando o teu servo nesta noite. Que isso venha colar dentro de nós, que essa palavra venha trazer como se nós tivéssemos com um chão nos nossos ouvidos, mas não para ouvir porcaria, mas sim para ouvir, para ler a palavra, para cantar, para adorar, para se submeter, botar os seus joelhos no chão, porque é isso que Jesus fazia em nós. Estamos bonitinhos para não fazer isso? O que Jesus fazia? Jesus se afastava dos discípulos muitas vezes para estar só, para falar com quem? Com o Pai. E nós temos tudo isso tranquilamente. As portas aqui são abertas para isso. Nós não temos ninguém nos impedindo de vir aqui. Mas será que isso vai continuar? Será que isso vai continuar assim para nós? Será que não vai acontecer algumas coisas que podem acontecer em outros países aí que estão fechando? Igrejas, onde fogo? Desculpe, irmãos, mas eu estou falando aqui por mim, porque eu desejo de todo o meu coração, Pai, que o hoje aqui tem essa noite, Senhor, tem sido maravilhosamente. Foi o teu servo, foi usado pelo teu Espírito Santo que nos leve a abrir os olhos, Senhor, para ler a sua palavra, para se colocar diante do Senhor, joelho no chão, clamor, e fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço por todo o meu ser. Eu não sou melhor que os meus irmãos aqui, não. Sou fraco, sou frágil e erro, mas eu agradeço a Deus por estar aqui e ouvir tudo isso, Senhor. Isso venha trazer uma queimação dentro do nosso ser, do nosso espírito, para que possamos, Senhor Deus, não sair daqui vazios, mas cheios da tua palavra, focados no que foi falado, na tua palavra, lendo, decorando. Eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos ficar eternos. Agradecer mais uma vez ao Senhor pela presença de cada um de vocês. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, também de fé, de coragem e perseverança, sempre olhando fixamente nos olhos no autor e consumador da fé.
Lembre-se esses 3 itens: fé, coragem e perseverança. Olhando para o Senhor, seguindo o Senhor, perseverando no Senhor, nós vamos chegar lá, no lugar onde o Senhor tem nos prometido. Também a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, irmãos, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua face e te dê a paz. E o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam na sua vida, na sua igreja, nesta igreja e todo o povo espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre, todos juntos dizemos amém. Uma salva de palmas a Jesus.